Então, galera, agora nós vamos começar uma parte aí primordial para a geometria espacial. É o fim da geometria plana e daqui a pouco o início da geometria espacial. Áreas das principais figuras planas. Nós vamos perceber que para você ir bem nas questões da sua prova, você não pode apenas só conhecer as fórmulas, e sim algumas propriedades que nós vamos ver mais para frente. Então, sempre que eu dou essa aula, eu gosto de falar para o aluno que a principal figura plana é o triângulo. Então, vamos ver as principais fórmulas que um triângulo pode ter para a área. Beleza? Então, vamos começar aí por triângulo. Então, como eu falei, nós vamos ver aqui várias fórmulas, né? Então, a primeira é para um triângulo qualquer. Então, qualquer triângulo vai obedecer essa fórmula aqui, que muitos aí já até sabem. Qual é? Qualquer triângulo, a sua área base multiplicado com sua altura, tudo isso dividido por 2. Então, essa é aquela lá da escolinha da Titia Teté que creio que a maioria já viu. Beleza. A próxima. A próxima é para triângulo retângulo. Então, galera, observem que para não escrever a palavra triângulo de novo, eu já estou colocando aqui triângulo qualquer, agora triângulo, retângulo e assim sucessivamente, né? Só para o pessoal ter um bom entendimento aí da matéria. O triângulo retângulo, ele tem uma área diferente. Como é que é a área do triângulo retângulo? Vamos fazer aqui uma breve revisão de como é a constituição de um triângulo retângulo, né? Vou desenhar ele aqui só para o pessoal se ambientar, fazer uma breve revisão aqui. Então, o triângulo retângulo é aquele caracterizado por esse ângulo aqui, que é o ângulo de 90 graus. Todo mundo gosta de colocar esse pontinho aí. Aqui, o lado oposto a esse ângulo, que fica na frente desse ângulo de 90 graus, que é a maior medida, se chama hipotenusa. E os outros dois lados, B e C, se chamam catetos. B e C são os nossos catetos. Então eu fiz essa ambientação para aquela galera aí que tá aí no pique aí com a gente aí. Então, tá aí. A área de um triângulo retângulo, você não vai precisar da altura dele. Você vai pegar o cateto B vezes o cateto C dividido por 2. Então a área do triângulo retângulo é o produto dos catetos sobre 2. Vou até anotar aqui, ó. Botar aqui uma observação. Produto 2 catetos dividido por 2. Então tá aí a nossa área do triângulo retângulo. Agora, dentro ainda de triângulo retângulo, vou falar do tópico 2.1. Por quê? Porque é recorrente em questões de provas anteriores acontecer isso aqui que eu vou descrever para vocês. Então, eu tenho aqui, né, meu auxiliar aqui, o meu apontador. Então eu vou desenhar aqui uma circunferência, rapidinho aqui, ó. Então tá aqui a minha circunferência
E eu vou desenhar um triângulo retângulo, onde essa circunferência vai estar dentro, onde essa circunferência vai estar inscrita. Sempre que eu dou aula no presencial, eu falo para a galera que é só você lembrar o seguinte: vocês não estão inscritos no concurso, então vocês fazem parte do concurso, vocês estão o quê? Dentro do concurso. Então se eu falo circunferência inscrita, é porque ela está dentro. Passou um pouquinho aqui, mas não tem problema não. Daqui a pouco eu vou limitar os vértices. Então tá aqui. Como eu falei, né? É um triângulo retângulo. Vou botar aqui esse vértice e esse vértice aqui para ficar bonitinho o centro da circunferência. Então, como eu falei, isso é recorrente em prova. Aí o camarada chega assim, vou dar já com exemplo com o número. Sabendo que o triângulo retângulo tem as medidas 10, vou botar em centímetros, 8 e 6. Ele te dá essas medidas. Aí ele fala: calcule o raio dessa circunferência que está ali dentro. Aí o aluno fala: caramba, por que eu estou falando isso? Daqui a pouco, nas próximas fórmulas, eu vou utilizar esse mesmo exemplo para fazer de outro jeito. Então, guarda isso daqui. Olha só que maneiro. O raio de uma circunferência que está dentro de um triângulo retângulo vai ser igual a P menos A. Wanderlan, quem é P? Guardem isso. Na geometria, P é semiperímetro. Semiperímetro. Perímetro é 2P. Então, P é semiperímetro. E A, como nós vimos aqui em cima, A é quem? Hipotenusa. Então, fazemos apenas uma subtração, eu vou conseguir chegar no raio dessa circunferência que está dentro, que está inscrita no triângulo retângulo. Olha só que maneiro. Então vamos fazer aqui? Então eu vou fazer aqui. Como eu falei, 2P é perímetro. Então o perímetro é a soma de todos os lados. Então vamos somar aqui 6, 8 e 10. Então, quanto é que dá essa conta aqui? 6 com 8, 14. 14 com 10, 24 de perímetro. 24. Se o perímetro é 24, o semiperímetro é metade, que vai ser 12. Então, temos aqui. Então, usando esta relação, eu vou achar o raio rapidamente, fazendo uma subtração. O raio é igual ao semiperímetro, que deu 12, menos a hipotenusa, que é 10, o raio é 2. Com o raio eu posso fazer uma infinidade de coisas, inclusive a área do círculo e por aí vai. Então, guardem isso. Daqui a pouco nós vamos fazer essa mesma questão aqui por outro método. Então, temos aí nossas duas fórmulas aí iniciais, beleza? Então vamos prosseguir. O pessoal já deu print aí, vamos seguir. Então, a fórmula 2 teve uma ramificação, mas sem problema. Então agora, 3. 3 nós vamos falar do triângulo. Vou botar aqui um tri, só para dizer que é triângulo equilátero. Esse camarada aqui caiu na prova do último concurso de vocês, né? É um dos mais. Então, triângulo equilátero é aquele que tem todos os lados iguais, né? Isso aí já tem que estar no sangue. Então vamos lá. O triângulo equilátero
vai ter a sua área. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Até aí alguma dúvida? Tranquilo, né, galera? Então, isso daqui é rápido e imediato. Então aqui o L é o lado. Beleza, então tá aí o nosso triângulo equilátero aí, formulazinha que nós vamos usar bastante. Show! Agora vamos para a fórmula 4. Aí você já deve estar aí, caramba, é fórmula atrás de fórmula. Mas vai te ajudar muito. Essa daqui eu não vou dizer qual é para qual triângulo, né? Essa fórmula aqui que eu vou colocar na 4, ela também serve para qualquer triângulo. Mas eu vou colocar aqui em outra cor, em vermelho, a situação que você tem que usá-la. Você vai usar ela. Quando é que eu vou usar essa fórmula 4 aqui? Você vai ter um triângulo. Vou desenhar um pouco pequeno aqui, não precisa fazer muito grande. Você vai ter um triângulo aqui. Aí, o exercício, lá na sua questão, vai te dar dois lados. Vou chamar um lado de D e vou chamar esse outro lado aqui de C. Aí ele vai te dar esses dois lados e vai te dar o ângulo entre esses dois lados, que eu vou chamar de alfa. Qualquer triângulo eu posso usar essa forma que eu vou descrever agora. Então, está aqui a situação descrita. Dois lados e o ângulo entre eles. Qual vai ser, Anderlan, a fórmula usada? A área desse triângulo vai ser o produto desses dois lados vezes o seno do ângulo dividido por 2. Então essa vai ser a fórmula que você vai ter quando o enunciado te der dois lados e o ângulo entre eles. Essa é a situação de uso dessa fórmula. Ainda aqui, vou botar aqui uma observação aqui, ó. 4.1. Colocar aqui um exemplo. Vou colocar aqui um triângulo. Aí eu vou colocar esse triângulo, ele é um triângulo obtuso, né? A galera já sabe que tem esse, vou botar aqui um ângulo de 120 graus. Vou botar aqui esse lado de 5 e esse lado aqui de 8. Aí o camarada pede a área desse triângulo aí. Olha só que maneiro. Por que eu fiz essa observação? Você já sabe a circunstância de uso dessa fórmula. Está aqui. Dois lados e o ângulo entre eles. Então vamos aplicar. A área será o produto dos lados vezes o seno do ângulo, que é 120. Isso tudo dividido por 2. Está aí. Já foi apresentada para vocês. Olha só que maneiro, né? Vamos fazer aqui, né? 8 vezes 5, 40. 40 dividido por 2, 20. Aí vai ficar 20 vezes seno de 120. Eu coloquei esse exemplo para ressaltar para vocês o seguinte. Tem hora que a utilização dessa fórmula vai recair em conceitos introdutórios de trigonometria. Lá no círculo trigonométrico lá,
círculo trigonométrico. Aí você tem que saber o seno de 120. 120, ele está no segundo quadrante. Pô, Anderlan, viajei esse negócio aí de quadrante. Vou botar aqui para vocês rapidamente uma revisão aí rápida sobre isso. É muito bom a gente falar de trigonometria. Então vou fazer aqui, ó. Fiz aí o meu círculo. Vou passar aqui os eixos. Então tá aí meu círculo trigonométrico. Então o círculo trigonométrico ele tem 4 quadrantes, né? O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Cada quadrante vai ter 90 graus. Então aqui é 90, aqui é 180, né? Esse pontinho aqui é 270, aqui é o zero, que é o início, e o fim, 360. Então quando eu falei que o 120 está no segundo quadrante, que o 120 está mais ou menos aqui, ó. Aí é só você guardar o seguinte: no segundo quadrante, o seno é positivo. Então o seno ele é positivo. Então o seno de 120 vai ser igual ao seno de 60. O Anderlan, da onde que saiu esse 60? Esse 60 vai sair da subtração de 180 menos 120. Então sempre que você quiser do segundo quadrante para o primeiro, é só fazer 180 menos o ângulo. Ou seja, a nossa área vai ser 20 vezes o seno de 60. Aí a galera já está ligada aí, né? Lá do triângulo retângulo, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. 20 dividido por 2, então essa área vai dar 10 raiz de 3. Tá aí. Beleza? Então aqui em cima, se você quiser, vou deixar aquela tabelinha para vocês aí do seno, cosseno e tangente, só para galera ficar ligada aí. Então tá aqui, ó, fazendo a tabela rápida aqui, ó, só para ficar legal. Aqui é seno, aqui é cosseno. 30, 45, 60. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Raiz quadrada no 2 e no 3. O 1 não precisa. Olha lá o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, galera, eu vou interromper, né, esse vídeo, porque assim a gente já não vai ficar muito maçante. Daqui a pouco a gente volta aí. Tranquilo?